Galera, como vocês bem sabem, eu sou bem fã de House of the Dragon, sim, eu defendo bastante a série aqui no canal. Não é à toa que ele é focado quase que só nisso. Pois bem, vamos ser sinceros aí que existem alguns momentos da série que nem o diabo conseguiria defender. Não é à toa que o próprio George R. R. Martin não se aguentou e ele mesmo meteu a boca em cenas que a gente não consegue engolir. House of the Dragon tem 2 temporadas até agora, 18 episódios, e no vídeo de hoje eu vou listar aí umas 20 cenas que sinceramente me embrulham o estômago. Desde cenas que foram mal feitas, seja por CGI, produção, diálogos mal adaptados, cenas que são melhores nos livros ou que não fazem o menor sentido mesmo com o que a série mostrou. Bem, já deixa seu like aí embaixo do vídeo e confere também aquela sua inscrição marota aqui no Voo Dragão. Pessoal, pelo menos 90% de vocês que assistem os vídeos aqui no canal não se inscreveram ainda. Parece pouca coisa pra vocês, porém aqui pra gente que tá trabalhando direto nesses vídeos lindões, significa bastante, beleza? Então se inscreve aí embaixo e bora pro vídeo. Batalha da Triarquia. Começando com ela que foi a primeira batalha de toda a série. O confronto entre o Daemon Targaryen e a Triarquia que rolou lá no 3º episódio da primeira temporada. Eu lembro que na época havia uma expectativa gigantesca para essa batalha, galera. Afinal, essa série era spin-off de Game of Thrones, ou seja, de uma série que tinha mostrado Hardhome, Batalha dos Bastardos, Spoils of War e muitas outras batalhas icônicas. Fora que essa seria a única batalha de toda a primeira temporada de House of the Dragon. Então, ela tinha que vir pra marcar de vez. Pois bem, quem fez essa batalha foi um diretor novo, o Greg Tanis, que nunca tinha trabalhado em GOT antes, e nem seja por falta de experiência. Eu acho que aquele quis se distanciar ao máximo das batalhas tradicionais e épicas de Game of Thrones, começando pela trilha sonora que, com todo respeito, é bem broxante. Depois, pelo dragão que taca fogo em todo mundo e ao redor do Daemon, mas menos nele, né? Que sai correndo em campo aberto, com centenas de arqueiros mirando nele e leva 1 ou 2 flechas que, no final das contas, não fazem diferença nenhuma. Resumindo, é um conflito bem fraco sim, totalmente esquecível, ainda mais para a primeira batalha de toda a série. Depois, fora a péssima morte do grande inimigo do Daemon, Engorda Caranguejo, que aliás a gente nem mesmo viu em tela, que morreu em off atrás das câmeras mesmo. Sinceramente, é melhor a gente esquecer. Daemon e Mysaria. Pouco antes aí do episódio 2 rola aquela cena em que o Daemon confronta o outro que vai até Dragonstone pegar o ovo de dragão. Essa cena é bem legal sim, eu vou dizer que ele é até ligeiramente melhor do que rola nos livros, tirando o fato que o Daemon inventou uma gravidez fake, dizendo que a Mysaria, amante dele, carregava um suposto filho. Isso deixa a Mysaria indignada e faz com que ela saia putaça lá de Dragonstone para aparecer de novo anos depois lá em Kingsland. E sinceramente, galera, que ideia porca. Nos livros, de fato, a Mysaria fica assim grávida e ela é expulsa de Westeros pelos próprios Viserys, enviada para Essos com o filho do Daemon na barriga. O Daemon sabe desse filho e ele tem esperança de criar ele futuramente. Até que durante essa viagem até Essos, a Mysaria acaba perdendo o bebê após a embarcação passar por uma tempestade. Isso faz com que o príncipe fique ainda mais indignado e revoltado com seu irmão, Viserys, cujo é que ele é responsável também por matar o seu primogênito. Isso é absurdamente perfeito, galera, nos livros, e faz total sentido, enquanto na série esse lance de gravidez, que até é falso, só serve para deixar a Mysaria com raivinha e ir embora. Enquanto os roteiristas podiam bolar diversos outros motivos mais coerentes para isso acontecer, sem falar em gravidez falsa e etc. Caos no casamento da Rhaenyra e Laenor. Lá no 5º episódio, ainda da primeira temporada, como bem sabemos, acaba rolando uma treta entre Sir Criston Cole e o amante do Laenor, o Joffrey Lonmouth. Eu sei que muita gente vibrou com essa cena, ainda mais com a tragédia de casamento em GOT, que é bem famosa, como casamento vermelho, casamento roxo, etc. Mas caramba, gente, que confusão. Novamente, não precisa ser igual aos livros, mas precisa ser minimamente coerente. O principal problema dessa cena, na minha opinião, além da direção bizarra e o jogo de câmeras estranho, é que ela não faz o menor sentido se você for analisar. O Sir Criston Cole, que faz parte da guarda real, simplesmente ataca um convidado da família do noivo, na frente da corte inteira e do próprio rei, e simplesmente não acontece nada com ele. Ele aniquilou uma pessoa no evento real, um nobre, e teve 0 consequências. Nos livros, se você não conhece, esse Joffrey acaba morrendo também, porém durante um torneio, quando ele enfrenta o Criston Cole. Logo, nesse contexto, é totalmente plausível e aceitável que uma morte aconteça. E pensem comigo aí que se a gente deletar essa cena da série, ela simplesmente não vai fazer diferença nenhuma. E às vezes é o que dá vontade de fazer. Morte da Lena Velaryon. Lá no 6º episódio da primeira temporada, Lena Velaryon, agora casada com Daemon, descobre complicações pesadas durante o seu parto. Assim, ela decide sacrificar sua própria vida, junto com o seu filho, sendo morta pela própria dragão, a Veigar. Eu vou dizer, galera, que eu até curto a ideia dessa cena,
podem me julgar, mas caramba, como ela foi mal executada. Sem sal, sem gosto, é igual aquele dia que tá fazendo 40 graus e que você encontra um pote de sorvete na geladeira e quando vai abrir tem feijão congelado. Outro problema nessa cena é o fato da própria Lena Velar aparecer muito pouco até então. O público não conseguiu se conectar muito com a personagem, não deu tempo de criar uma real intimidade com ela. E realmente, parece que ali foi tudo rápido, desesperado, não parece de fato que a Lena tomaria essa decisão em tão pouco tempo. Então pra mim é uma cena bem bizarra. Aemon montando Vhagar, iluminação. Agora galera, vamos falar com uma cena que sinceramente foi muito, mas muito boa. O Aemon Targaryen montando a Vhagar lá no episódio 7 da primeira temporada. No entanto, por que ela tá aqui então? Porque claramente o nosso querido Miguel Sapochnik atacou novamente com a sua belíssima fotografia escura que ninguém enxerga. O Miguel, se vocês não sabem quem é o diretor da famosa Batalha dos Bastardos, mas também da Batalha da Longa Noite lá da 8ª temporada de GOT. E por algum motivo ele decidiu que seria ótimo que em cenas noturnas ninguém enxergasse nada. E me desculpem, isso me deixa puto pra caramba. Porque galera, essa cena é muito boa mesmo. A atuação, o CGI, os efeitos, a trilha, os takes. No entanto, tudo isso é absurdamente arruinado por esse breu que ninguém consegue ver nada. É realmente difícil entender como um diretor tão competente como o Miguel conseguiu fazer isso, mas parece que tem uma explicação. Peraí, quero dizer não tem, é só pra deixar a gente pirado mesmo. Depois de nos entregar um dos melhores episódios de toda a saga, o Rei Viserys Targaryen morre e finalmente chegamos a um dos momentos que pelo menos eu estava mais ansioso pra ver como leitor dos livros, a tomada de poder pelos verdes. E sinceramente galera, como foi decepcionante. Vou confessar que hoje eu até acho um pouco menos ruim esse episódio 9 lá da primeira temporada, porém não dá pra negar que esse deveria ter sido um episódio espetacular. Afinal, é quando finalmente nós temos aí o golpe de estado pelos verdes, que tomam um trono de ferro na trambicagem. Pra mim, esse episódio deveria ser ao nível da traição do Ned Stark após a morte do Robert lá na primeira temporada de Game of Thrones. Porém, o que temos é a Alicent chorando por pelo menos 15 minutos, o Aegon sumido na cidade num jogo de pique-esconde e muito drama e enrolação que estão muito abaixo do que a série poderia entregar. Eu até pensei em falar aqui somente sobre a primeira cena, que é o próprio Conselho em Verde sim, mas no geral eu poderia fazer um vídeo só falando mal desse episódio que me decepcionou pra caramba. A briguinha de Daemon e Rhaenyra. Logo depois desse episódio 9, fraquíssimo que House of the Dragon nos entregou, vem o The Black Queen, um dos melhores episódios de toda Game of Thrones na minha opinião. No entanto, existe uma cena aí que me embrulha o estômago, que é o do Daemon pegando a Rhaenyra pelo pescoço. Se vocês não lembram, a Rhaenyra nessa cena fala pro Daemon sobre a profecia, aquela da canção do Aegon, a canção de Gelo e Fogo. E ela percebe então que o Viserys nunca contou pra ele, porque na realidade ele nunca enxergou o Daemon Targaryen como seu herdeiro, deixando assim o príncipe de Westeros maluco. Tudo bem, o Daemon tá longe de ser uma flor que se cheire, mas ele agredia a Rhaenyra dessa forma e ela ser conivente com tudo isso foi um tanto longe demais. Pelo menos na minha visão ficou uma cena estranha, porque não fecha com o que a série tinha mostrado pra gente, o relacionamento dos dois até aqui. Pra mim, foi só pra criar drama barato mesmo. Sangue e queijo. Partindo aí já pra segunda temporada de House of the Dragon, vamos falar da cena, aquela que deveria ser o casamento vermelho da série. E sim, eu mesmo aqui no Voo Dragão usei esse termo várias vezes no canal antes dessa cena ir ao ar. E sim, isso me dá bastante vergonha. De fato, sangue e queijo nos livros é um dos momentos mais impactantes de toda a saga. Porém aqui em House, caramba, nem o próprio George R. R. Martin, galera, que é o escritor da série, aguentou. Acontece que na obra original existem 3 filhos, Jaehaerys, Jaehaera e um Maelor. Esse último, o Maelor, foi cortado da adaptação. Nos livros, o sangue e o queijo, que são os assassinos enviados pelo Daemon, ordenam que a Helaena escolha um filho e ela acaba oferecendo a própria vida, até que eles dizem que querem um filho por um filho. Ela acaba então escolhendo o mais novo e por pura crueldade os assassinos matam o mais velho. Já o primogênito vai crescer sabendo que a própria mãe escolheu ele para morrer. Enquanto isso, em House of the Dragon, os roteiristas passam longe, mas longe mesmo disso, fazendo a Helaena oferecer um colar em troca da vida do menino. Sim, eu entendo, galera, eles não mostrarem o sangue ao vivo, toda a violência e crueldade da cena, mas essas decisões, essas mudanças deixaram a sequência muito mais fraca do que realmente ela é. A Batalha do Moinho Ardente. O terceiro episódio de House of the Dragon cortou uma das principais batalhas da história. Tudo bem, o Moinho Ardente não teve grandes personagens, nem mesmo dragões, mas que seria incrível ver todo esse caos em tela, seria. É nessa batalha que veríamos aí a famosa Alicent Blackwood em ação, a verdadeira rivalidade entre os Breaking e os Blackwood, entre outros personagens lendários. Tudo bem, eu não queria uma nova Hardhome, uma nova Batalha dos Bastardos,
mas sim, seria bem legal ver uma sequência de ação de uns 3, 4 ou 5 minutos. É uma pena que HBO simplesmente cortou essa batalha, mostrando apenas o pós, que sinceramente foi bem fraco. Rhaenyra e Mysaria. Em um dos momentos mais polêmicos aí de toda a segunda temporada, Rhaenyra e o Mysario, em um momento bem íntimo, acabam se beijando. E galera, não me leve a mal, logicamente eu não tenho nada contra a sexualidade das personagens, até porque Fogo e Sangue passa longe disso. E pode ser sim que a Rhaenyra tenha atração por mulheres nos livros. O ponto que me pega é que essa cena aí foi inventada na hora pela própria Emma Darcy, intérprete da Rhaenyra. Ou seja, é uma cena solta que não tem função narrativa nenhuma. Claramente, ela só foi feita para impactar e gerar polêmica aí no Twitter X, porque os roteiristas de House of the Dragon, se vocês perceberam, adoram. Se fosse algo pensado mesmo, construído e até mesmo tirado da cabeça dos roteiristas, que vamos ser sinceros, né, não é muito inteligente às vezes, certamente eu acho que haveria algum sentido, mas vocês podem apostar que dificilmente essa cena vai ter algum propósito narrativo e certamente vai ser esquecida em toda a série. Visão do Daemon e a sua mãe. Que as visões do Daemon foram péssimas e um dos piores arcos da Casa do Dragão não é novidade pra ninguém. Mas aqui, os roteiristas de House of the Dragon se superaram muito quando fizeram o próprio Daemon alucinar que estava se relacionando com a própria mãe. E galera, que cena bizarra, né? Muita gente ali que não conheceu os livros não entendeu, mas quando eu saquei que ele estava ficando com a própria mãe, caramba, me embrulhou o estômago novamente. Se alguém aí é muito inteligente, vê propósito narrativo e a necessidade dessa cena existir, por favor, eu peço para deixar os comentários aqui embaixo, porque eu não consigo ver. É novamente aquelas cenas da série que você pode simplesmente jogar fora, cortar ou pular se você estiver assistindo e vai fazer zero falta para a história. Funeral da Rhaenys. O quarto episódio da segunda temporada de House of the Dragon nos entregou aí a grande batalha de Polas Gralhas, que foi o ponto alto da temporada e, convenhamos, é bem superior aos livros. Pelo menos é o que eu acho, comentem aí embaixo se vocês concordam. Todo mundo na internet foi a loucura. Esse episódio, se vocês não lembram, né, trouxe a fatídica morte e a despedida de Rhaenys Targaryen, uma das personagens mais importantes da série até então. Mas o que vem no episódio seguinte? Ele começa simplesmente com os personagens sozinhos, olhando pra cima, com uma cara de choro. Poxa, gente, é sério mesmo. Rhaenys, uma das principais personagens de House of the Dragon, uma das mais importantes, morre nos episódios mais épicos. E do nada, o episódio seguinte começa com essa cena super xoxa. Lógico, não tô falando aqui que a gente precisava de mais ação, de mais batalha de dragões, mas sim de uma abertura potente. Game of Thrones mesmo, por exemplo, após a Batalha da Longa Noite, que já não é um episódio muito bom, entregou uma continuação, ou seja, um pós-batalha bem mais convincente, digamos, bem mais coerente e digno de uma continuação de episódio tão pesado. A semeadura. Eu sei, sim, vocês vão me xingar, mas galera, na minha visão, uma das coisas mais apressadas de House of the Dragon foi a semeadura, que se vocês não estão lembrados, foi aquele reality show que a Rhaenyra fez no 7º episódio para ver quem montaria os dragões selvagens de Dragonstone, enquanto na série ela literalmente fez um processo seletivo e jogou todo mundo para ver quem sobreviveria. Em Fogo e Sangue, pelo menos na minha visão, tudo é bem mais emocionante. Nos livros, pessoal, a semente literalmente vão atrás dos dragões, eles procuram as bestas pelas montanhas, pelos vales lá de Pedra do Dragão. Muitos acabam nem achando, enquanto outros acham apenas o que sobrou daqueles que tentaram montar as bestas e morreram. E acaba sendo bem mais emocionante quando algum dragão realmente aceita um montador. É algo que é quase inesperado. Não que eu acho que na série foi horrível, mas parece que eles tentaram se apressar demais e condensar tudo em um episódio, só que pelo menos pra mim, tirou bastante a emoção dessa jornada. Rhaenyra Septa. E pessoal, sendo bem sincero aqui, eu caí pra trás quando vi essa cena. Rhaenyra Septa foi sem dúvida uma das coisas mais absurdas de toda a House of the Dragon até agora, a nível da 8ª temporada de Game of Thrones. Essa cena aconteceu lá no final do 3º episódio e obviamente não existe nos livros. Afinal, o George R. R. Martin precisaria estar muito, mas muito drogado pra escrever algo assim. Tudo bem, eu gosto do diálogo que ela tem com a Alicent no final, realmente é muito bom. O elenco aqui também dá um show de atuação. Mas, gente, que plano burro. A Rhaenyra é a maior rival dos verdes. Se ela morre, tudo acaba. Ela aí na cidade, que é tomada por soldados e exércitos verdes, é totalmente absurdo. Qualquer falha ali poderia acabar com a guerra e dar o trono direto pro Aegon II. E no final das contas, assim como muitas cenas dessa lista, não serviu pra nada. É aquela mesma história, se você pular ou deletar essa cena aqui da season inteira, ela não vai fazer diferença nenhuma. O que resume, né, qualquer cena mal escrita. Encontro final entre Rhaenyra e Alicent. Como se não pudesse ficar pior, House of the Dragon conseguiu aí nos entregar a pior das piores cenas de toda a série aqui então. Essa cena, galera, pra mim, ela é ruim e de longe a pior de todas por diversos motivos. Começando, obviamente, que assim como a Rhaenyra aí pra poder
Porto Real vestida de Septa não faz o menor sentido, a Alicent ir pra Dragonstone, como ela menos, faz menos ainda. A Rhaenyra claramente poderia capturar a Alicent ali mesmo e usar ela como refém de guerra. Afinal, ela é mãe do rei e rainha. Seria incrivelmente inteligente por parte da Rhaenyra. No entanto, o que essa cena entrega é um show de coerência. A personagem da Alicent é completamente destruída pelo roteiro, quando a mesma, depois de tudo o que fez, se demonstra uma rainha fraca, arrependida, querendo evitar a guerra que já tá acontecendo a todo custo. Ela literalmente entrega a cabeça do filho dela, o Aegon, para sua oponente. Sinceramente, nem nos piores episódios de Game of Thrones eu vi uma personagem ser destruída tão rápido. A Alicent, pessoal, é uma mãe, é corajosa, é ambiciosa, e por nada nessa terra seria capaz de entregar ninguém da sua família pra Rhaenyra. A Alicent dos livros, né? Porque mesmo pra Alicent da série, que é bem menos vilanesca, tudo isso aqui soa absurdo. Fora também que essa é a cena final da segunda temporada. Uma segunda temporada que prometia vir com fogo, sangue, dragões e poderia ser muito, mas muito superior. Eu até não acho, assim, essa segunda season tão ruim como muitos falam, mas eu entendo que essa cena deixou tudo muito pior. Deixou um gosto amargo no final da season que broxou muitos fãs da série. Agora, galera, chegou a hora da gente continuar a discussão aí nos comentários. Quais cenas faltaram nessa lista e quais dessas vocês acham que não são tão ruins? Comentem aí embaixo. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!